Boa tarde a todos, pessoal. Yuri Fagundes entrando ao vivo com vocês. Vamos dar início agora ao nosso comentário da tarde. Vamos passar também um conteúdo educacional. Antes de mais nada, eu quero acompanhar com vocês as operações em aberto. Temos uma compra no dólar para day trade na faixa de 3.127 até o máximo de 3.128. Preço recomendado de entrada, com objetivo em 3.133 e stop em 3.123. O motivo do day trade no dólar foi um pullback no gráfico de 5 minutos. CEMIG 4, day trade em mercado acionário, também na ponta comprada. O preço de entrada foi em R$ 11,66. O stop fica em R$ 11,55. NBR3, day trade na ponta vendida. Preço de venda R$ 13,70. Preço mínimo R$ 13,66. E por último, um day trade em Marfrig. Preço de venda em R$ 5,77 e o stop fica em R$ 5,83. Tá, pessoal? No curto prazo, tivemos o encerramento de Sul América com 3,55% de lucro e aí abrimos posição na ponta comprada em duas ações. TIM P3 no preço de R$ 10,22 e Banco do Brasil Seguridade 30,09 com stop em R$ 28,90. Pessoal, nós estamos aí no período de ajuste do dólar, tá? Esses 10 minutinhos aí próximo do pregão, próximo da metade do pregão aí, nós estamos nos aproximando do término às 18 horas, 15h50 às 16 horas é o horário que contabiliza para o cálculo de ajuste do dólar, né? E aí eu queria falar sobre o ajuste diário, o que significa para você, investidor. Pessoal, nós vamos ficar de olho aqui nas operações, temos 4 day trades no dólar e monitorar juntamente com o nosso estudo essas operações. Tá? Vamos lá. Ajuste diário. Vamos falar sobre ajuste diário. Beleza, pessoal, o ajuste diário é um mecanismo de equalização automática da posição de todos os participantes do mercado futuro. Tá? Todos os dias, as contas dos compradores e dos vendedores que possuem posições em aberto no mercado futuro sofrem uma espécie de ajuste financeiro. O que é um ajuste financeiro? É crédito ou débito da sua conta na corretora, né? E esse crédito ou débito é de acordo com o preço de ajuste do dia em relação ao ajuste anterior, né? Ou então, se a gente estiver considerando primeiro dia que você abriu posição, então o seu crédito ou débito do primeiro dia de operação de posição será o preço de ajuste em relação ao preço de entrada da sua posição, né? E aí, no final de cada dia de pregão, a Bolsa de Valores divulga o valor de ajuste. Você consegue acessar esse valor no próprio site da BMF Bovespa, tá? E aí, essa diferença diária, que pode ser positiva ou negativa, deve ser paga ou recebida pelos investidores que estão posicionados para curto prazo ou mesmo prazos mais longos, né? Operações que duram mais de um dia. Tá? Através desse mecanismo, tanto a conta do comprador quanto a do vendedor do contrato são ajustadas todos os dias, né? É como se você assumisse o risco ou o lucro, o risco da operação, ou realizasse o lucro todos os dias e zerasse o seu risco, né? Cada novo dia você só vai ficar exposto ao risco daquele novo dia. Por quê? O risco, o prejuízo ou lucro do dia anterior você já contabilizou. Você já recebeu o seu lucro, ou então, no caso de prejuízo, você já sofreu o prejuízo, né? E aí, o primeiro ponto é proteção, tá? O ajuste diário é um mecanismo de proteção, na verdade, no mercado futuro contra possíveis inadimplências. Os participantes recebem
os, preju os prejuízos e lucros diariamente. O participante que obteve lucro recebe o valor do ajuste diretamente em sua conta. E aí ele pode utilizar para qualquer fim a partir do próximo dia útil. O preço de ajuste é definido pela bolsa, tá? Normalmente é calculado baseado numa média ponderada dos negócios realizados nos últimos 15 minutos do pregão. No caso do dólar, fica entre 15h50 e 16 horas, que não coincide com os últimos 15 minutos de pregão. No caso do dólar, o horário é esse horário específico, sendo que o fechamento é só lá por volta das 18 horas. Mas, em alguns casos, ou na maioria dos casos, o preço de ajuste não fica muito diferente do preço de fechamento do pregão, né? E quando eu falo que o cálculo é baseado em média ponderada dos negócios, você considera o preço e pondera pelo volume negociado naquele preço, tá? O cálculo do ajuste diário que você vai receber ou sofrer na sua conta, né, que é o saldo que você receberá, ou débito que você sofrerá no caso de prejuízo, é baseado nessa fórmula aqui que está na tela para vocês. Ajuste diário é igual ao preço do ajuste, que é muito próximo do fechamento do dia, menos o preço do contrato, se for o caso no caso de uma compra, né, pessoal? E aí, por exemplo, vamos supor que você comprou 3 contratos futuros de milho a R$40 a saca, 60 quilos no início do pregão no mercado futuro. E aí, no final do dia, a saca de 60 quilos fechou R$40,50. Considerando aí que R$40,50 é o preço da saca de ajuste. Então, nesse caso, o cálculo do ajuste diário seria 40,50 vezes 450 sacas, que é o tamanho de um contrato, vezes 3 contratos, menos R$40, que é o preço que eu comprei, vezes 450 vezes 3 contratos. E aí dá R$675. Então será acreditado na sua conta o valor de R$675 no primeiro dia de operação, mesmo que você não encerre a operação, né? E aí no segundo dia, você pode ter lucro ou prejuízo se o preço do ajuste do próximo dia for maior ou menor em relação ao preço de ajuste desse primeiro dia e não mais em relação ao preço do contrato que você pagou por ele. Isso é muito importante, tá? A gente prefere às vezes ficar de fora de operações que possam envolver aí a briga dos grandes investidores institucionais, os grandes players, na tentativa que estão tentando aí puxar o ajuste a seu favor, tá? A não ser que o cenário técnico esteja bastante convincente, bastante interessante, tá? O Dolfut, Enzo Catrini do Pará. O Dolfut é a série histórica do dólar. O que significa isso? O dólar, o DOL, que é o dólar cheio, ele na verdade ele possui um vencimento equivalente a um mês, né? Então quando você passou a data de vencimento, aquele dólar daquela letra específica, daquele vencimento específico, deixa de valer, de existir. Você tem que mudar o código para acessar o gráfico. No caso do Dolfut, ele pega todos os vencimentos e converte para uma única série histórica, como se não houvesse vencimento, né? Vamos lá. Nossos day trades permanecem abertos. Dólar, CEMIG, NBR3 e Marfrig, tá? O dólar na compra, CEMIG também na compra. Energias Brasil na venda e Marfrig na venda. Todas essas oportunidades são operações de day trade. Lembrando que ações você consegue utilizar da alavancagem de, em média, 6 vezes o valor que você tem de capital disponível. Tá? Não, Vanessa, excelente pergunta. Você falou aqui, não entendi o ajuste no dia seguinte. Não é referente ao preço que você pagou? Muda para a cotação do dia? Não é referente ao preço que você pagou, Vanessa. Por quê? Por que não é referente ao preço que pagou? Porque você já recebeu algum valor, no caso de lucro, no dia anterior, concorda? Você entrou no dia anterior,
E aí você já recebeu o lucro referente ao dia anterior, se for o caso do ajuste favorável para você. Se o preço do ajuste foi acima do preço de compra seu no primeiro dia, na sua conta na corretora, você já vai receber o lucro referente a esse dia. Então, no próximo dia, você só pode ter lucro ou prejuízo se o preço de ajuste for maior ou menor em relação ao preço de ajuste anterior, e não mais em relação ao preço que você pagou para entrar na operação. Do contrário, se fosse assim, você receberia o valor do lucro ou prejuízo duas vezes, né? Porque você já recebeu no primeiro dia, você receberia novamente, o que não faz sentido. Então, a cada novo dia, você deve considerar a diferença entre os preços de ajuste, não mais o ponto de entrada que você pagou. No final das contas, pessoal, quando você encerrar a operação depois de alguns dias, no final das contas, o que importa é, na verdade, o preço de encerramento da sua operação final e o preço de entrada da sua operação lá no primeiro dia que você iniciou a sua operação, né? Esses ajustes ocorrem diariamente para efeitos de proteção de risco. Como os contratos futuros são bastante alavancados, existe esse ajuste diário de forma que a corretora, na verdade, sempre se certifique de que você tem condições de permanecer posicionado em um contrato como esse, bastante alavancado, que exige, que está, na verdade, exposto a um risco muito alto. E isso depende também dos níveis de volatilidade daquele ativo. Então, é isso aí, mas excelente a sua pergunta. Legal. Vamos lá, nossa equipe continua monitorando a evolução no dólar. Eu vou abrir aqui. Não vale mais entrada, tá? A gente está avaliando aqui, na verdade, a gente está monitorando aqui a oscilação. 312750 agora, né? Na verdade um pouquinho lateralizado, sem muita força, consistente, porém ainda dentro de um cenário altista. Ele está ameaçando romper a máxima dos candles anteriores, tá? E testando a média de 9 períodos no gráfico de 5 minutos. Tá? Comentário do Roio, pergunta aqui, ó, só pode alavancar ações? Excelente pergunta. Ações você consegue alavancar apenas no day trade, perfeito. Agora, no mercado futuro, a própria natureza da operação já é uma forma de alavancagem. Por quê? No mercado futuro, você não paga para comprar nada e nem recebe para vender nada. Só é exigido de você, na verdade, uma forma de caução, uma forma de garantia que equivale a uma porcentagem do valor que você deseja movimentar, mas esse valor não vai sair da sua conta, na verdade. Então quando você compra um contrato de dólar futuro, por exemplo, você não está pagando pelo dólar futuro e nem mesmo pela margem exigida de garantia. Você só precisa dispor desses recursos em conta ou em forma de outros ativos que são considerados como margem também, tá? Mas na verdade não sai nenhum recurso da sua conta. Mas a corretora olha para a sua conta e vê, olha, ele tem a margem que eu exijo para permitir fazer esse tipo de operação. Então, a corretora permite que você entre na operação, que você compre o dólar sem perder nada, sem pagar nada por isso. E aí, ao vender, encerrando a operação, aí sim que dinheiro entrará na sua conta no caso de lucro, ou sairá da sua conta no caso de prejuízo, né? Mas então, está aí uma grande diferença, né? Você não paga para comprar nada no mercado futuro e nem recebe. Só é exigir de você que você disponha de uma margem de garantia, que é geralmente uma porcentagem pequena do valor que você deseja movimentar, para que você consiga fazer essas operações. O seu lucro ou prejuízo, a saída ou entrada de recursos na sua conta na corretora, só vai acontecer depois que você efetivamente encerrar a sua operação no mercado futuro. Ok, pessoal? Ficou claro? No caso do mercado de ações, não. Bastante diferente. Você realmente paga quando você compra e realmente recebe quando você está vendendo, né? Não é só no final da operação que vai haver uma oscilação ali na sua conta. Um ponto interessante é que existe alavancagem em ações somente para day trade, tá? No caso de operações que você quer levar
por mais de um dia, você não pode alavancar, não é permitido que você movimente um valor maior do que você realmente dispõe de saldo em sua conta. Ok, pessoal? Ficou claro? Por nada, Roy. Valeu pela pergunta. Legal, pessoal, encerramos a CEMIG ali próximo do 0 a 0. Na verdade, encerramos 1 centavo ali acima do nosso preço recomendado de compra. Infelizmente, o trade não evoluiu. Tá? Marfrig e Energias Brasil permanecemos vendidos, o dólar permanecemos comprados. Nossa equipe monitorando, ver se o dólar sai dessa lateralização ou e apresenta alguma retomada de força compradora consistente. Infelizmente, nos últimos 2 candles, no gráfico de 5 minutos, o volume veio bem abaixo, né, da média. Então é por isso que ele está sem muita força aqui, embora esteja numa perspectiva altista, tá? Continua saudável o dólar, porém sem muita força, viu, Rogério Molina? Legal. Pessoal, eu queria comentar com vocês aqui 16h10, tá? Antes de darmos início às 16h30 ao nosso comentário de encerramento, eu queria passar para vocês um conteúdo educacional que vai ajudar vocês a entender um pouco mais das nossas análises fundamentalistas, né? Nós temos aqui uma equipe bastante forte em análise fundamentalista, análise de balanço de empresas, né? São muitas informações, tá? As empresas divulgam trimestralmente os seus resultados e aí nós temos que fazer uma análise bastante complexa, bastante minuciosa, né? E analisar baseado nos múltiplos fundamentalistas, como PVPA, PL, a FCL, né? O capital social, patrimônio líquido, a dívida líquida dividido pelo EBITDA, né? São vários indicadores, na verdade, que a gente utiliza e eu quero passar um pouco desse conceito para vocês, né? E como olhar para um balanço de uma empresa, para os números divulgados da empresa e como ter um olhar um pouquinho mais crítico, tá? Em relação a isso, como traçar uma perspectiva baseada em alguns múltiplos aqui, tá? Beleza, vou descer um pouco aqui o meu slide. Fiz um resumo muito simples aqui, tá? De tópico, na verdade, de 5 indicadores que a gente pode utilizar e são bastante famosos aí dentro da análise fundamentalista, que é uma análise voltada mais para o longo prazo, apostando mais nas perspectivas da empresa, nos fundamentos da empresa. Ok, vamos lá. O primeiro indicador, né, é o PL, é o preço por lucro. Na verdade, pessoal, eu quero explicar um pouco da motivação de eu passar esses indicadores aqui para vocês. Eu quero dar um exemplo muito claro aqui do porquê se faz necessário fazer uma análise utilizando esses indicadores, né? Imagine só que uma empresa teve um lucro aí de 50 milhões de reais este último ano de 2016. Lucro líquido de 50 milhões de reais. Isso é bom ou ruim, pessoal? O que essa informação por si só quer dizer? Nada. Isso não quer dizer nada. 50 milhões de lucro não nos diz absolutamente nada. Não temos informações suficientes para saber se isso é uma notícia boa ou ruim para essa empresa. Agora imagine que a pessoa diga de uma forma diferente. Esses 50 milhões de lucro líquido que a empresa teve no ano de 2016 representou uma queda de 30% em relação ao ano anterior. Agora sim, a coisa ficou mais clara. E isso é uma notícia ruim. Esse lucro de 50 milhões foi ruim. Foi uma queda expressiva de quase 1/3 do resultado líquido
do ano anterior, né? Só que aí a gente chega no ponto-chave. Nós só descobrimos que isso é uma notícia ruim, esses 50 milhões de lucro líquido representam uma notícia ruim, porque nós tivemos uma base de comparação, né, que nesse caso foi o lucro do ano anterior. Tá? Então, como que a gente pode comparar uma empresa com outra, ou uma empresa com o setor em que ela está inserido, já que todas as empresas têm as suas peculiaridades, têm as suas próprias características, né? A resposta é utilizando esses indicadores, lançando mão de dados fundamentalistas, esses múltiplos fundamentalistas. Então, vamos lá. O primeiro indicador é o preço por lucro, né? Um indicador que o mercado chama aí de PL, tá? Ou preço sobre resultado. Eu já vi em alguns lugares a sigla PSR, né? Vou até colocar aqui para vocês, PS ou PSR, tá? Preço sobre resultado. É um dos mais conhecidos indicadores fundamentalistas, um dos mais utilizados no mercado. O seu cálculo é bastante simples e ele permite comparar o preço relativo, ou seja, qual ação estaria mais cara ou qual ação estaria mais barata, né, de maneira relativa, né, fazendo uma base de comparação. Tá? Na verdade, né, o cálculo está aí na tela, cotação da ação dividido pelo lucro por ação. Tá? A cotação da ação é muito fácil. Você pega lá, abre o gráfico, vê quanto que a ação está cotada. Beleza. E o lucro por ação, pessoal? O lucro por ação, que é o denominador dessa fração aí, ele é calculado da seguinte forma: é o lucro total da empresa naquele período que você está analisando, lucro líquido, na verdade, dividido pelo número de ações emitidas pela empresa. Ok, pessoal? Tá aí. Então, qual que é o significado desse indicador? Ele nada mais é do que o preço atual da ação dividido pelo lucro por ação, ou seja, ele mostra quanto que os investidores estão pagando no mercado por cada R$ 1 de lucro que a empresa tiver. Se eu tenho um PL de 5, o que significa isso? Para cada R$ 1 de lucro que a empresa está tendo, o mercado está avaliando em R$ 5 o valor dessa ação. Então, a gente chega a uma conclusão de que quanto menor o PL de uma empresa, mais atrativa está a sua ação. E quanto maior o PL, mais cara está a ação da empresa. De uma maneira bastante sucinta, né? Bastante simplista. Né? E aí, a gente percebe também como que a ação está se desenvolvendo, oscilando, e como que em contrapartida o PL estaria oscilando em relação a essa oscilação da ação. Tá? Beleza, legal. Qual que é o ponto negativo desse indicador? Tá? Embora ele seja muito eficiente para comparar empresas dentro de um mesmo setor, né, ele não funciona muito bem, ele não é muito útil na comparação de empresas de setores diferentes. Tá? Isso porque esse indicador não leva em conta o potencial de crescimento nos lucros da empresa no futuro. Em outras palavras, o PL, ele na verdade é um retrato da situação atual da empresa, né? Seria um dado instantâneo, momentâneo, mas quando você tira um retrato, você não vê em que velocidade que a empresa está crescendo, né? Porque é um retrato, né? Um momento ali, é como tirar um retrato de um carro em movimento. No retrato ele vai estar parado, vai estar mostrando aquele exato momento, mas você não sabe se ele está a 100 por hora, ou a 50 por hora, ou a 150. E esse é o ponto negativo desse indicador. Ele não indica, ele mostra o quanto que a empresa está a cara ou barata em relação ao seu lucro, ao lucro líquido que a empresa está entregando, porém, ele não mostra se a empresa está crescendo a um ritmo mais rápido ou mais devagar. O segundo ponto, pessoal, segundo indicador aqui, legal.
Segundo indicador, PVPA, né? Preço dividido por valor patrimonial por ação, ou então cotação da ação dividido por valor patrimonial da ação, a mesma coisa. Tá? Esse indicador também é conhecido como somente VPA. Tá? Tem gente que chama ele de VPA só, em vez de PVPA. Eu gosto de chamar de PVPA. Tá? Então, vamos fazer um comparativo com o indicador anterior. Se o PL, o indicador anterior, mostra quanto que os investidores estão pagando no mercado por cada real de lucro da empresa, esse indicador 2 aqui, o PVPA, mostra o quanto que os investidores estão pagando por cada real de ativos da empresa. Né? Então, esse indicador você pode perceber que é um indicador mais conservador. Né? Ele, na verdade, só inclui o valor patrimonial da ação, no caso, o valor do ativo tangível por ação. Né? Ele não inclui ativos intangíveis e de difícil valoração no cálculo, como patentes, prêmios por aquisição de empresas e outras coisas. Tá? Então, ele considera apenas o valor tangível, né, do ativo tangível, e dessa forma o resultado desse indicador mostra o sinal de atratividade das empresas, e esse é o principal indicador para a gente chegar e falar que a empresa está descontada ou está cara. Tá? Então, quando vem um analista fundamentalista e fala para você que a ação está descontada, pessoal, isso quer dizer que ela tem um valor, a cotação da ação está abaixo do valor patrimonial por ação. Né? E quando uma empresa, quando um analista fundamentalista diz para você que a ação está cara no mercado, isso quer dizer que o preço dessa ação, a cotação dela, é maior do que o valor patrimonial por ação dessa empresa. Tá? Ou seja, um PVPA alto mostra que os investidores estão pagando muito caro por cada real dos ativos da empresa. A empresa está sobrevalorizada, superavaliada, sobreavaliada. E quando o PVPA é menor do que 1, por exemplo, um PVA bem pequeno, nós dizemos que a empresa está muito descontada, ela está sendo negociada a um preço muito barato em relação ao valor patrimonial por ação, certo? E aí, de um modo geral, um PVPA menor do que 1,5, do que 1,5, é um excelente sinal de atratividade nas ações da empresa. Claro, analisando apenas esse indicador. Tá? E aí, qual que é o ponto negativo desse indicador? Como esse indicador PVPA exclui do cálculo os ativos intangíveis, né, muitas vezes esse indicador PVPA fica extremamente alto e não mostra a situação real da empresa. Tá? Legal. Terceiro indicador, indicador dívida por capital social, também conhecido como indicador Debt Equity, em inglês. Este número mostra o nível de endividamento da empresa. O cálculo está aí na tela, dívida total da empresa dividido pelo valor do capital social. Tá? Na dívida total, são considerados todos os empréstimos que a empresa obteve e que ainda devem ser pagos. Só que os empréstimos pagam juros e podem ser obtidos junto a bancos e outras empresas, outras instituições financeiras. Só que o valor do capital social é quanto a empresa possui de valor aportado pelos acionistas por meio da emissão de ações. E esse dinheiro não precisa ser pago. Né? Isso representa uma compra na participação societária da empresa. Embora o nível de endividamento varie bastante, temos que tomar cuidado com empresas que possuam altos níveis de endividamento, ou seja, maior múltiplo D/CS, ou dívida total por valor do capital social. Especialmente se o setor está passando por momentos ruins. Qual que é o ponto negativo desse indicador? Não é válido para comparar empresas de setores diferentes. Alguns setores são muito dependentes de financiamentos, e aí a gente já vê, o primeiro setor que me vem à mente é o setor de construção, as construtoras, tá? E outros setores que praticamente não precisam de financiamentos. E o primeiro setor que me vem à mente é o setor elétrico. Tá? Quarto indicador, o FCL,
fluxo de caixa líquido. Eu não vou colocar o cálculo aqui, é um cálculo mais complexo, tá? Mas eu quero que vocês saibam que esse indicador é bastante utilizado também, né? Então, qual que é o ponto-chave aqui desse indicador? Embora muitos investidores desconheçam, o lucro da empresa raramente é igual à quantidade de caixa que foi gerado no período. Muita gente acha que os dois são iguais, né? O lucro da empresa deve ser igual ao tanto de caixa que foi gerado no período. Na verdade não, pessoal. O caixa é o dinheiro que realmente entrou na conta da empresa, né? E por que existe essa diferença? Porque muitas das vendas, né, das receitas que a empresa tem oriundas dessas vendas, essas vendas podem ser financiadas, né? E podem ser realizados investimentos em bens de capital, outros fatores contábeis também, como depreciação de ativos. Então pode acontecer, por exemplo, de a empresa ter um excelente lucro, mas estar sem dinheiro no momento, né? E aí esse indicador FCL, fluxo de caixa líquido, resolve o problema criado pelas regras contábeis e mostra de fato quanto de dinheiro que entrou na empresa. Então, um FCL positivo geralmente é um bom sinal, ou em contrapartida, um FCL negativo é um sinal de alerta, tá? E uma limitação desse indicador é que, apesar de mostrar que a empresa está gerando caixa, ele não permite a comparação direta entre as empresas, né? E para isso, você pode usar o indicador derivado desse FCL, que foi o primeiro que a gente falou aqui no nosso estudo, o preço. Na verdade, não o primeiro, um parecido com esse primeiro. Em vez de ser preço por lucro por ação, é o preço por fluxo de caixa líquido, tá? Você pega o preço da ação e divide pelo FCL, tá? E aí, por último, nós temos o ROI. Esse sim é bastante utilizado, é um dos mais utilizados juntos com o PL e o PVPA, pessoal. O ROI é muito utilizado em toda análise fundamentalista, né? Porque, em primeiro lugar, o porquê dessa sigla, ROE? O ROE, na verdade, é a sigla em inglês do Return on Equity, né? Retorno sobre o capital social. Esse é o significado desse indicador, tá? Ele mostra a porcentagem de retorno que a empresa está fornecendo ao acionista naquele período, né? Esse ROI pode ser utilizado para comparar diferentes taxas de retorno, inclusive com mercados, com formas de investimento que não fazem parte da renda variável ou de ações, né? Na verdade, pode até comparar com retornos de renda fixa, tá? Com taxa Selic, né? Porque o ROI, pessoal, na verdade, vai ser uma porcentagem, vai ser um número entre 0 e 1, né? Então, é comum encontrar um ROI alto para companhias em crescimento, enquanto que nas companhias mais estáveis é mais fácil da gente enxergar um ROI menor. Só que o ROI é uma indicação clara de como a empresa está remunerando os acionistas, tá? O quanto de lucro que ela está dando em cima do capital social, né? E aí, por exemplo, a gente pode ver casos de empresas com ROI bem abaixo da taxa de juros de um título público, por exemplo. Se você considerasse só esse ROI, pessoal, imagine uma empresa com ROI abaixo da taxa Selic. O que é legal? O que isso está te dizendo? Em um mercado acionário que tem um risco atrelado, ainda assim o retorno sobre o capital, o capital dos acionistas, o retorno que a empresa está dando em cima do dinheiro que você, acionista, emprestou para ela, é menor do que a taxa Selic, que é a rentabilidade benchmark de títulos públicos federais que são praticamente livres de risco, né? Em outras palavras, entre investir nessa empresa e num título público, faria mais sentido investir no título público, né? Se você considerasse meramente esse indicador. Claro, né, pessoal? Todo indicador tem o seu ponto negativo, tá? E no caso do ROI, né, quase nunca
o lucro é igual ao caixa gerado pela empresa. Então, uma empresa que teve prejuízo, ela vai ter um ROI negativo, mas não necessariamente deixou de gerar caixa positivo, o que é um bom sinal. Então, um ROI negativo não necessariamente é ruim. O ROI será negativo toda vez que a empresa tiver prejuízo líquido e não tiver lucro líquido, né? Tiver prejuízo líquido. Então, o ROI será negativo. Mas mesmo empresas que tiveram em um determinado período um prejuízo líquido, ela pode ter gerado um caixa positivo, o que é um bom sinal, até porque o prejuízo líquido pode ser apenas um fator, um evento não recorrente e não diz nada sobre a saúde financeira da empresa, né? Legal, pessoal, eu passei pelos assuntos de hoje já, o ajuste diário e indicadores fundamentalistas, né? Eu quero encerrar agora a minha transmissão, nosso estudo do mercado hoje, agora 16h29 do dia 16 de março, quinta-feira. Eu vou encerrando por aqui. Eu sou Yuri Fagundes, eu quero agradecer a presença de todos os investidores que estão aqui conosco. E logo mais, dentro de instantes, teremos o nosso comentário de encerramento. Um grande abraço a todos, pessoal. Fiquem ligados.